Meu muito boa tarde a todos vocês. Hoje é quinta-feira e como sempre a gente tem a nossa aula de geografia, tá? Então vamos recapitular, vamos relembrar o que a gente trabalhou na aula anterior. Na aula anterior, a gente trabalhou um pouco sobre o trabalho e setores de economia. Então a gente viu onde cada profissão se encaixa dentro dos setores primário, secundário e terciário. Então foi isso que a gente pôde estudar. E hoje nós vamos trabalhar a rede de transporte no Brasil. Para isso, vocês vão abrir agora, acompanhando a tia, na página 18 do livro de Geografia, tá? Que é onde tem essa imagem aqui. Combinado? Então vamos começar. Vão abrindo aí na página 18 e a gente vai conversar um pouco, tá? Sobre do que se trata. Então, vejam só, antes da gente fazer a leitura acompanhada, deixa eu dar alguns informes para vocês. De acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que a gente também já trabalhou lá no primeiro bimestre, a gente viu tudo isso, né? Para que serve? Lembra, a gente trabalhou o censo demográfico, os recenseadores, que são as pessoas responsáveis pelo censo. Então, de acordo com o IBGE, e as atualizações periódicas do Boletim de Estatística da Confederação de Transportes. Confederação de Transportes tem uma sigla, que é a CNT, tá? Então, de acordo com ela, o principal transporte de carga no Brasil é o rodoviário, tá? Desde 1950, durante o governo de Juscelino Kubitschek, que foi um presidente nosso, houve um expressivo incentivo ao sistema rodoviário, aliado à expansão da indústria automobilística no Brasil. Então, houve essa ligação, né, da indústria automobilística, né? Então, aumentou-se a demanda da fabricação de carros, da fabricação de caminhões, de transportes de um modo geral, aliado à expansão do sistema rodoviário, tá? A rede rodoviária foi a que mais recebeu investimentos de infraestrutura, muito embora haja diversas estradas que não são pavimentadas. Então, existem aí muitas estradas no nosso Brasil, muitas BRs que não estão pavimentadas ainda, apesar de que houve um investimento enorme no sistema rodoviário, tá? Já as ferrovias correspondem a 20% do transporte de carga, principalmente voltada a produtos agrícolas. Então, transporta-se aí soja, cereais, feijão e produtos para a construção civil, né? Como o cimento, que é uma das coisas que é mais transportadas. A CNT, né? Que é a Confederação de Transportes, informa também que as linhas férreas no Brasil são bastante sucateadas e recebem pouco incentivo governamental para sua modernização. Então, as linhas férreas, que são por onde passam os trens, os metrôs, tem pouco investimento aqui no país, tá? Não é algo que o Brasil ele investe muito, tá? Diferentemente de alguns países. Então, vamos acompanhar. Diz assim, na página 18, rede de transporte no Brasil. No bairro onde você mora, provavelmente, há vias para transporte de carga, pelas quais são transportados alimentos, matérias-primas, produtos industrializados, entre outras mercadorias. Então, obviamente, para que a comida chegue na nossa mesa, as matérias-primas cheguem para a construção civil, é necessário que haja um transporte desses materiais, desses alimentos, enfim. Então, a integração entre o espaço rural e urbano, que é uma coisa que a gente vem falando muito, né, dessa correlação entre esses dois espaços, depende de quê, professora? Da infraestrutura viária e dos meios de transporte. Então, depende muito dos meios de transporte, né, e das BRs, das estradas, tá bom? Para os diferentes tipos de mercadoria, quantidade e distância entre a origem e o destino, utilizam-se os meios de transporte mais adequados. Então, dependendo da quantidade de carga
Então, a gente utiliza um certo transporte, né? Temos os caminhões baú, temos os caminhões menores, outros maiores, isso vai depender da carga que vai se carregar, tá? E até é necessário que haja um peso adequado, tá? Por exemplo, o abastecimento da população com mercadorias como vegetais, frutas, laticínios, carnes e ovos é realizado pela rede de transporte rodoviário. Então, ó, os meios de transportes, que é um assunto que já é desenvolvido na educação infantil, vocês viram quando eram pequenininhos, tá? E a gente agora vai enfatizar o estudo desses transportes que vocês já conhecem, só que os transportes de cargas e não de passageiros, tá? Então aqui a gente tá falando de transporte de carga, a gente não tá falando de um carro de passeio não, tá bom? Embora esse tipo de transporte possa apresentar um uso misto, então tem gente que usa carro pequeno para transportar, só que não cabe quase nada, né? Então, geralmente, o transporte de alimentos perecíveis, o que é uma coisa perecível? É uma qualidade de mercadoria que dura pouco. Então, ela tem que ser consumida ou entregue antes que estrague, né? Como frutas, verduras, legumes, o leite. Então, tem que ser uma coisa que se entregue rapidamente. Então, esse tipo de produto, né, o transporte desses alimentos perecíveis é realizado dentro do mesmo município, aproximando os produtores rurais de consumidores da cidade. Então, por exemplo, o iogurte que vocês consomem, né, eu não vou falar marcas aqui, que é para eu não estar fazendo propaganda. Então, a maioria desses iogurtes que vocês consomem são locais, ou seja, são fabricados em municípios próximos, em cidades próximas e vêm para cá, né? Até porque são alimentos perecíveis e podem se estragar. Não tem como eu trazer um iogurte de São Paulo para Campina Grande, né? Que aí não vai mais prestar, devido ao trajeto longo que seria para que ele chegasse até aqui. O transporte de matérias-primas e de produtos industrializados pode ser feito em distâncias maiores. Então, por exemplo, outros tipos de alimentos já embalados, que têm um tempo de duração maior, eles podem sim ter um trajeto maior para chegar até aqui e conduzir um grande volume de mercadorias para atender a população rural, urbana e os setores da economia. As canalizações externas ou subterrâneas que transportam produtos específicos em longas distâncias são chamados de dutovias. Então, a gente tem as rodovias e a gente tem as dutovias. Esse tipo de transporte é dividido em 3 grupos principais. Então, a dutovia é dividida em 3 grupos principais. O primeiro é os oleodutos. O que é que os oleodutos fazem? Ele transporta gás natural e petróleo e derivados, como a nossa gasolina. Então, essa gasolina, ela passa por canos subterrâneos, vamos dizer assim, tá? Tem até uma imagem aqui. Essa imagem aqui, gente, ó, essa daqui dos dutos, tá? Então, essa é uma imagem dos dutos. Aí, a gente tem os gasodutos, que transportam o gás natural, e os minerodutos, que transportam minério de ferro e outros produtos químicos. Então, tá mostrando direitinho nessas 3 imagens, ó. Essa segunda é um duto com gases em Estaleiro Aliança, no Barreto, município de Niterói, no Rio de Janeiro. Já esse mineroduto está no município de Santo Antônio do Grama, Minas Gerais, tá? Entre os transportes hidroviários que a gente tem, destaca-se a cabotagem, que é um tipo de navegação, tá? Ele é realizado no litoral com a terra vista entre portos de um mesmo país ou portos a pequenas distâncias. Então, a gente não vai se aprofundar agora nos transportes hidroviários, apenas nos rodoviários e nos dutoviários, vamos dizer assim, nas dutovias, tá? Vocês vão fazer essa atividade da página 19, tá? Na página 20, a gente tem os principais transportes de cargas no Brasil. A gente tem o transporte aquaviário, o transporte aéreo, o ferroviário, a dutovia e o rodoviário novamente. O ferroviário e o rodoviário. E tem uma porcentagem. Então, o rodoviário tem 61,1%, que é o que tem mais, né? E aí, vocês vão olhando essas porcentagens. Página 21 também é para realizar.
Página 22 também. E na questão 3, na página 22, tem um textinho. É pra ler, viu? Não adianta vocês dizer, tia, eu não tô entendendo, se vocês, no mínimo, não lerem o texto, tá certo? E observar as imagens. Questão 4 também, da página 23 e página 24, tá? Essa página 25, vocês vão fazer também. Então, vejam que hoje tem bastante atividade. Eu não vou colocar nem outra disciplina hoje. Vocês vão fazer da página 19 até a página 25, tá bom? Qualquer dúvida e esclarecimento, eu estarei no grupo. Importante é que vocês leiam o texto novamente e prestem atenção nas informações que eu repassei para vocês. Beijo, Deus abençoe. Até amanhã, tá? Tchau, tchau.